Ah, gente, alguns dias atrás eu tava dando uma olhada no TikTok e vendo o que acontece com os cruzeiros durante os períodos de tempestade. Um dos meus sonhos é andar num cruzeiro, mas reconheço que fiquei com um pouquinho de medo ao ver esses vídeos que tem no TikTok, tem no Reels do Instagram, mostrando como é apavorante a realidade dos caras que estão num cruzeiro no meio de uma tempestade. Aquela embarcação gigantesca parece um barquinho de papel no meio do oceano, da fúria das ondas, cara, dá muito medo. E depois disso, é claro, o TikTok ficou me mostrando outras imagens, outros vídeos sobre o mar e a fúria do mar e os caras que trabalham embarcados nas plataformas no Mar do Norte e navios modernos enfrentando a fúria das ondas, a fúria do oceano. Naquela hora, vendo essas coisas, primeiro pensei, meu Deus do céu, que pavor eu teria se eu tivesse nessa realidade. Mas logo em seguida eu pensei, se já é tenso e perigoso para uma embarcação como essa, imagine como era para embarcações como essas. É sobre isso que nós vamos falar hoje, como era a vida das pessoas nas embarcações, no período das grandes navegações, quando a burguesia portuguesa, depois espanhola, se aliou à coroa para sair navegando, explorando o mundo através das navegações. Vocês vão ver que o perigo não era só o perigo das ondas, não era só o perigo do oceano. Fica aí que vocês vão descobrir muita coisa. Vem coisa boa aí sim! Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e eu quero convidar você a reagir a esse vídeo. Não seja indiferente, não passe de lado como se nada tivesse acontecendo, não. Desce aqui, é rapidinho, enquanto você vê, você dá o seu like, você se inscreve no canal, porque muitas das pessoas que visualizam não são inscritas e não custa nada, é tudo na faixa, é tudo gratuito. E se você puder, por favor, tire um tempinho, comente, isso me ajuda tanto. O algoritmo do YouTube vai perceber que o vídeo está sendo relevante, que as pessoas estão comentando. Vai, faz isso por mim aí e por todos os produtores de conteúdo que vocês gostam. Vejam os vídeos, deixem um comentáriozinho, ainda que seja legal, gostei do vídeo, muito obrigado, Deus te abençoe, faça sobre tal coisa, dando sugestões de vídeo, qualquer comentário é muito útil. Deixa um comentário aleatório para a galera ficar pensando assim, que isso, cara, de onde veio esse comentário? Deixa um comentário aleatório aí, não tem problema, só reaja a esse vídeo, assim como os cachorros, meus vizinhos aqui, estão reagindo a tudo que eu tô falando aqui. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Desconfortável, sem higiene e extremamente danosa à saúde, super perigosa. Assim era uma viagem de barco, num navio, numa nau, numa caravela, naquele período, final do século XIV, no desenvolvimento das embarcações, no decorrer do século XV e até mesmo no século XVI, que foi o período onde o Brasil foi invadido por Portugal. Pra vocês terem uma ideia, na média, no século XVI, que são os anos 1501 em diante, 1 a cada 3 navios que saía de Portugal afundava. Cerca de 40% da tripulação, e eu tô falando de quase metade da tripulação, morria durante as viagens, não só por causa dos naufrágios. Ataques piratas comuns naquela época que existem até hoje, doenças, às vezes pelo choque com a população nativa nos lugares onde eles chegavam. E os que sobreviviam tinham que suportar o mau cheiro das instalações fétidas, nojentas, por causa da precariedade das embarcações daquela época. Nas camadas mais inferiores da embarcação, o ar e a luz eram escassos. Só aparecia um pouquinho de luz através das frestas da madeira que deixava chegar um pouquinho de luz lá, mas junto com a luz vinha também água, o que tornava o lugar muito quente, úmido e abafado. Agora, se as instalações eram ruins, imagina a comida. Geralmente nunca tinha a quantidade ideal, adequada de comida nas caravelas. Então rolava um tipo de mercado paralelo. A galera levava algumas frutas, algumas coisas para ser vendidas de forma paralela dentro da embarcação. E claro que as pessoas que tinham mais condições ou estavam em postos mais avançados de hierarquia tinham controle dos negócios. Quem não tinha dinheiro via os alimentos se esgotarem. Sem condições de comprar mais coisas dos oficiais, eles tinham que ir
atrás de ratos, baratas, caçar esse tipo de bicho que infestavam os navios dessa época para tentar sobreviver de algum modo. E é claro que esse ambiente nada agradável favorecia muito o surgimento, né, o levantamento de motins que eram duramente reprimidos pelos oficiais com brutalidade. O que faltava em tecnologia presentes nas embarcações mais modernas sobrava em má conservação dos navios, com cascos apodrecidos, velas desgastadas, o que tornava toda a experiência ainda mais perigosa. Agora, não se enganem, gente, uma caravela, uma embarcação dessas era caríssimo, literalmente valia ouro. Em meados do século XVI, uma caravela aparelhada para cerca de 120 pessoas custava em torno de 75 quilos de ouro. Pra vocês terem uma noção, com esse valor, era possível comprar mais de 750 mil escravizados africanos. A caravela era a embarcação popular desse momento, a mais utilizada, mas também haviam as naus, que eram mais lentas, mas possuíam uma capacidade de carga maior. Vamos agora entrar em alguns detalhes, alguns pontos importantes para ilustrar, para trazer à sua mente uma clareza de como era a vida nesses lugares. Em primeiro lugar, havia um camarote VIP. Enquanto de modo geral o espaço para acomodar tripulantes e passageiros numa nau era de 50 centímetros quadrados por pessoa, o capitão do navio poderia desfrutar, ele tinha um direito de um camarote individual com mais de 2 metros quadrados. Isso era só para o capitão. Os oficiais, e se houvesse algum membro da nobreza a bordo, eles não tinham todos esses 2 metros quadrados para eles não, mas também eles não ficavam só com 50 centímetros quadrados, era alguma coisa intermediária. Uma muvuca infernal, era gente para todo lado. Uma nau comportava cerca de 500 pessoas, tripulantes, passageiros dormiam no mesmo espaço, em estreitas beliches em até 4 andares. E o grosso dessa tripulação era formada por crianças de 7 a 16 anos, que eram alistada pelos pais, porque precisavam do dinheiro, precisavam da grana, e elas compunham boa parte da tripulação e tinha esse tipo de vida aí. E o banheiro, como é que você acha que funcionava? Você podia inclusive perder a sua vida indo no banheiro. Nossa! É que simplesmente não havia banheiro como nós conhecemos hoje. Banho, por exemplo, é uma coisa que passava longe, o que ajudava na proliferação de piolhos, percevejos, pulga. Era uma coceira infernal. Na vinda da corte portuguesa para o Brasil, por exemplo, já no século XIX, mulheres tiveram que raspar o cabelo para lidar com o problema do piolho. Os mais ricos faziam as suas necessidades num pinico, que eram esvaziados pelos seus criados. Mas a maior parte dos homens e mulheres, eles tinham que fazer as necessidades em público mesmo, para todo mundo ver. Sabe como? Eles chegavam, se dobravam, viravam o bumbum pro mar, no parapeito ali dos navios, e mandava direto lá para baixo mesmo, no oceano, na frente de quem tivesse. Que vergonha, hein? E dependendo do saculejo que desse ali, o cara ia parar lá embaixo, cair no oceano junto com a merda dele. A saúde tava à deriva, tava em falta nas embarcações. Ter um médico, um especialista a bordo era raridade. Os doentes eram tratados no improviso, com base na experiência, no que aprendeu com alguém. Tratavam os doentes geralmente com sangria. O cara tá com febre, fura uma parte do corpo dele e deixa sangrando lá que vai sarar. O cara tá com náusea, fura ele, deixa o sangue sair que vai sarar. E o que poderia ser só uma indisposição por causa da agitação do navio e das ondas se tornava numa anemia mortal. Muita gente morria por causa disso. A falta de vitamina C na alimentação provocava uma doença chamada escorbuto, uma doença que apodrecia as gengivas e fazia cair os dentes. E era muito comum a disenteria, a varíola, a febre tifoide e outras enfermidades. E para passar o tempo, para dar uma aliviada na tensão, o que essa galera fazia? Eles organizavam geralmente eventos religiosos, procissões pela caravela, missas,
encenações com teatros retratando parte da vida dos santos. E claro, os marujos também gostavam muito de um bom jogo de cartas para dar aquela desestressada. E agora uma coisa muito complicada: sexo forçado não era raridade não. Havia uma proporção média de uma mulher para cada 50 homens por embarcação. Grupos de marinheiros ficavam à espreita e quando surgia uma oportunidade, eles violentavam algumas mulheres, inclusive casadas. Às vezes, algumas prostitutas embarcavam para esse fim. E não podemos esquecer das relações homossexuais que aconteciam entre os marujos. Quem sabia mais, tinha mais poder, mais controle sobre os outros. Instalado numa cadeira na popa, que é a parte de trás do navio, o piloto era quem realmente comandava a embarcação e a sua autoridade técnica não era contestada nem mesmo pelo capitão. Tá doido? A gente vai contestar, vai brigar com o cara que sabe dirigir essa jossa aí? Todo respeito ao piloto. O capitão tinha um comando mais político da tripulação. O piloto trabalhava ao lado do timoneiro, fazendo cálculos de navegação com instrumentos como astrolábios e as bússolas primitivas. Por fim, para reforçar, a dieta, a alimentação era extremamente empobrecida. A quantidade de comida era reduzida e a dieta era muito pobre em vitaminas. Um cozinheiro fazia pão e preparava a carne salgada. Servia esporadicamente. As provisões do navio incluíam biscoitos, bacalhau, lentilha, alho, cebola, açúcar, farinha, água. Em boa parte das vezes estava contaminada e também vinho. Para poder comer alguma coisa fresca, em alguns casos eles levavam animais vivos, que eram abatidos durante a viagem e degustados. Em geral, galinha, né, gente? Não dava para levar gado, que ia ocupar espaço demais. Talvez, depois de tudo isso, você esteja se perguntando: por que esses caras se arriscaram tanto? Eles estavam em busca de quê? Quais seriam as suas recompensas? Isso vai ser a pauta de um próximo vídeo. Esse vídeo termina por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência por ter ficado até o final. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar um comentário sobre tudo que eu disse aqui e me diga se você teria coragem de entrar numa embarcação dessas. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!